Olá, pessoal. Dentro do nosso planejamento das palestras remotas, na primeira eu falei sobre saúde vocal do professor, né, aqui no canal do Sereste, e hoje vou dar continuidade a esse tema, saúde vocal do professor, mas especificar um pouco mais a questão prática do uso da voz em sala de aula, sobretudo nesse contexto de retorno às aulas durante a pandemia, em que o professor e os alunos têm que estar usando máscara, certo? Na palestra anterior, eu abordei um pouco sobre psicodinâmica vocal, tá? E acho importante estar retomando esse conceito. Esse foi um dos conceitos, né, que eu abordei, mas eu acho importante estar retomando, porque esse é um conceito bem complexo e ele diz respeito à habilidade do professor em se comunicar, habilidade comunicativa, porque a voz o principal fator de preocupação, né, aqui do Sereste, no caso dentro da minha área, a saúde vocal do professor, mas o comportamento vocal é uma coisa mais ampla. Então, eu acho importante estar reforçando um pouco sobre psicodinâmica vocal antes de estar passando para a parte mais prática do uso da voz, tá bom? E tem um vídeo bem interessante que eu gosto bastante, é o vídeo de uma fonoaudióloga, ela fala muito bem sobre o que é psicodinâmica vocal e que a voz, ela conta sobre o que nós somos e como nós estamos. Então, eu vou compartilhar com vocês. A voz transmite o que a gente tem para dizer na comunicação verbal, desde o bebezinho. A gente consegue se expressar através dela, dizer o que quer, o que não quer. Você já parou para pensar quanto tempo você usa a sua voz durante o dia? Você acorda, dá bom dia, você vai para o trabalho, você conversa com as pessoas na rua, isso tudo é uso de voz. E as pessoas estão tendo leitura sobre a tua voz. Se você está bem-humorado, se você está mal-humorado, as pessoas que nos conhecem conseguem desvendar a nossa voz logo de cara. Então, as pessoas desvendam o que a gente está preocupado, triste. Uma coisa importante para a gente saber é que a voz transmite a nossa personalidade. Na comunicação verbal, eu posso mudar o tom da minha voz e o que eu estou falando tem uma intenção diferente. A forma como você se apresenta, o modo que você usa, a sua colocação de voz diz muito sobre você. Numa entrevista de emprego, numa conversa com amigos, num trabalho com o chefe, numa conversa com o chefe. Mas uma voz que não está saudável é uma voz que eu não tenho muito controle. Então, eu preciso atentar para a saúde da minha voz. Eu preciso entender que beber água, comer maçã não é um mito, é uma verdade a respeito da voz. Eu preciso saber que se eu uso muito a minha voz durante o dia, eu vou ficar com ela cansada. A gente não pensa nisso, a gente pensa no cansaço geral. Você não precisa necessariamente ser um locutor, um ator ou um cantor para trabalhar a sua voz. Nós usamos a voz no nosso dia a dia o tempo todo. Se você tiver uma rouquidão por mais de 15 dias e essa rouquidão não estiver associada a nenhum episódio de resfriado, de gripe, é importante que você procure um otorrino e um fonoaudiólogo, porque esses são os profissionais capacitados para informar e para te orientar a respeito do uso da sua voz. Eu não preciso ser... Deixa eu voltar para os slides. Então, aqui resumindo um pouco, né, o que ela falou no início, que a psicodinâmica vocal é o padrão de voz de uma pessoa num determinado momento, tá? Mas também a característica predominante da sua voz. Ela diz respeito ao comportamento vocal do indivíduo no processo de comunicação. Então, a psicodinâmica vocal, ela acontece quando um outro está presente, porque ela é o comportamento do falante, mas também a reação que esse comportamento comunicativo causa no ouvinte, certo?
Então, você pode estar com uma aparência física ótima, mas se a sua imagem comunicativa, né, não for assertiva e eficaz, a reação que você vai causar no ouvinte não será positiva. Você não conseguirá passar a sua mensagem da maneira como você previa, como você tinha intenção. Existe até uma pesquisa americana que fala que 93% do impacto inicial gerado no ouvinte, né, a respeito do comportamento comunicativo do falante, é feita pela análise do não verbal, somente 100% pelo conteúdo. Ou seja, professores e qualquer outra pessoa que use a voz como instrumento de trabalho, ela precisa cuidar da sua qualidade vocal, visto que a fonoaudióloga até falou que a voz realmente não estando boa, a gente perde o controle sobre o comportamento comunicativo como um todo, né? Mas também precisa cuidar dessa imagem comunicativa, tá? Esse foi um outro slide que eu usei na palestra anterior, né? Até para chamar a atenção de que realmente a voz é o principal instrumento de trabalho do professor. Sem ela, o professor não consegue, ele até pode conseguir dar uma ou duas aulas, mas ele não consegue, ele não consegue desenvolver a sua função se ele perder a voz, certo? Então, ele pode ter a apostila, ele pode ter a lousa, ele pode ter os livros, mas se ele não tiver a voz, ele não consegue exercer a sua função principal, que é dar aula, tá? Deixa eu só desligar o ar, que tá um pouco gelado aqui. E, aliás, isso é uma das coisas que faz mal também à saúde vocal, né? A diferença de temperatura, ou o ar muito gelado e seco, tá? E como eu mencionei, a máscara causa um desafio muito grande, né, para a comunicação. Imagina para quem tem que usar a voz por horas a fio. Ele tem que desenvolver estratégias para minimizar esses efeitos nocivos que a máscara traz, tá? Principalmente para a voz, né? A comunicação como um todo, mas principalmente para a voz. E aí tem um outro vídeo que eu quero compartilhar com vocês também. Esse é um vídeo muito bom, tá? De comédia, mas esse Diogo Almeida, ele fala muito da vida do professor, né? Ele é um humorista que retrata principalmente a vida do professor. E é muito engraçada a maneira como ele ilustra aqui o professor tendo que dar aula usando máscara, tá? Em grupos, formem grupos, valendo nota, formem grupos. Não, peraí, não, desforma, não pode formar grupo, desforma, sai, Ingrid, vai falar, desforma o grupo, não pode formar grupo. Forma então no, formem grupo no Whats, isso, formem grupo no Whats, que daí acho que pode. Todo mundo arrumando parceiro, se junta em duplas. Calma, não se juntem não, duplas, fiquem perto, mas longe. Ditado, presta atenção, ditado. Abre o caderno. Luiz Miguel, ditado, presta atenção. Marcos, Caco, aí ó, borra a massa, Caco, isso, Caco. Bom, voltando aqui aos slides, peraí aqui. Eu achei muito engraçado a maneira como ele ilustra, né, a dificuldade do professor em estar pensando no distanciamento,
entre os alunos, né? Ele pediu para o grupo se juntar, depois lembrou que não podia se juntar, e aí na hora de fazer o ditado, realmente a máscara, além de atenuar muito a voz, ela atenua, existem máscaras que atenuam até 20 dB da fala do falante, e então perde também a informação do movimento da boca e ele fica todo confuso, né? Tirou a máscara e aí não podia tirar a máscara para mostrar a pista visual, para o aluno fazer a leitura orofacial, que complementa a comunicação. Então, eu penso que é realmente um desafio muito grande ser professor nesse contexto de pandemia. Bom, e aí, quais são as sugestões diante desse desafio, né, tão grande, que é voltar a dar aula usando máscara e respeitando o distanciamento social, tá? Então, claro que buscar uma máscara segura, mas que fique minimamente confortável no rosto, que não seja muito apertada, tá? Porque você vai ter que articular mais para sua voz se propagar melhor no ambiente. Falar de frente, né? E complementar a comunicação com gestos corporais. Falar de frente assim, não falar olhando para o quadro, porque às vezes o professor, enquanto está escrevendo no quadro, ele também pode estar fazendo a explicação da matéria, mas isso não é o ideal. Primeiro escreve, vira para a classe e aí fala, porque virada para o quadro, a voz, a fala vai chegar mais baixa ainda até os alunos, tá bom? Fazer mais pausas respiratórias, porque é o ar que sai dos pulmões durante a expiração que faz as nossas pregas vocais vibrarem para produzir a voz. Então, se a gente está com pouco ar e tenta falar de maneira mais rápida e esquece de inspirar, realmente o esforço na região de laringe vai ser maior. Isso sobre a produção da voz, eu falei na palestra anterior, de como é a produção normal da voz, tá? E antes antes, as pausas respiratórias são imprescindíveis para a qualidade vocal em qualquer situação, principalmente agora usando máscaras, essas pausas têm que ser maiores, tentar falar frases mais curtas, ou seja, falar menos que antes e respirar mais, tá? Então, reforçar a hidratação. Se antes a gente tinha que beber água, agora, com essa demanda, né, muito maior para a produção da voz, a hidratação é ainda mais importante. Então, eu digo que pelo menos a cada meia hora, tomar alguns goles de água, não pode esperar os intervalos para tomar água, não, tá? Aliás, assim, se você consegue beber só de pequenos goles, de 15 em 15 minutos, você pode estar fazendo essa hidratação. Além disso, repouso vocal. O ideal são 10 minutos de repouso vocal a cada 1 hora de uso da voz. Mas se você não tem, né, condições de estar fazendo isso, você pode estar fazendo 5 minutos a cada 1 hora, e melhor ainda, durante essa 1 hora que você estiver falando, não vai ser 1 hora direto. Você vai usar outros recursos, pedir para o aluno fazer leitura, você vai poder passar um material audiovisual, então, dentro dessa 1 hora, você vai fazer alguns pequenos repousos, porque falar realmente 1 hora seguida, só bebendo água ainda não é o suficiente. E o uso do microfone, que realmente é imprescindível, era uma recomendação, eu falo que já era uma recomendação quase que obrigatória, agora é uma condição sine qua non para o professor ter saúde vocal. Comprar um microfone, tem vários no mercado, então procura o que fica melhor, eu acho que o ideal são aqueles que se prendem na cabeça e o fone não vem aqui na frente, a caixa de som é pequena, que o amplificador, e ela pode ser colocada na cintura, então o professor tem que investir nisso. Existem
Microfones hoje que você paga R$100 no máximo, ele dura o ano inteiro, e existem os mais caros que vão durar anos, então é um instrumento de trabalho imprescindível, certo? Além, né, dessas posturas, dessas estratégias que o professor precisa pensar, precisa incluir aí na sua rotina de trabalho, eu acho importante também de estar falando sobre higiene vocal. O que é higiene vocal? É um termo usado entre aspas, porque não tem como a gente limpar a laringe, as pregas vocais. Mas o termo higiene vocal se refere a cuidados que a gente tem que ter para não estar incorporando vícios, né, assim, atitudes que fazem mal à saúde da garganta como um todo, do trato respiratório e que faz parte, né, do nosso trato de produção vocal, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar, a respeito da hidratação, além de tomar água em temperatura ambiente ou no máximo misturada, nunca tomar água gelada, foi uma das coisas que eu esqueci de falar aqui sobre a hidratação. Existe também a indicação do professor estar fazendo, principalmente agora nesse período de seca, está fazendo inalação à noite só com soro fisiológico, a menos que ele tenha alguma restrição por conta de problema de pressão arterial, hipertensão arterial, soro fisiológico não é contraindicado, especialmente se ele fizer uma vez só por dia. Existem profissionais da voz que fazem até durante o dia também, no momento de fazer o aquecimento vocal, tá? Então, o uso desse recurso é ótimo para hidratar mais profundamente as pregas vocais. Uma outra coisa é estar usando Sorine algumas vezes por dia. Existe até um modo até de hidratar a mucosa da prega vocal de maneira mais profunda, que é molhar um gaze limpo com soro fisiológico, colocar no nariz e aspirar, tá? Isso hidrata bem profundamente toda a região que é usada durante a produção da voz, tá bom? Algumas outras dicas. Aqui são 2 vídeos, tá? Dentro de uma série de vídeos que tem o nome de Programa de Saúde Vocal, tá? E esses vídeos são curtos, eu vou passar um só, e depois vocês podem pesquisar, que eu acredito que tenha uns 10 vídeos dentro desse Programa de Saúde Vocal. E eles são bem interessantes para dar dica para os professores, né, de o que você deve e o que você não deve fazer. Então, como é a sua voz, como é a sua comunicação em sala de aula? A principal região vulcânica do planeta é o anel de dobramentos que cerca o Oceano Pacífico. O círculo... Olha a altura que ele está falando, né? Ele não está falando, ele está gritando, no caso. E olha a postura dele. Vira para a lousa, e depois vira para o quadro negro, e depois vira para a classe. De fogo do Pacífico. Esse círculo inclui toda a costa ocidental das Américas até os limites da Ásia Oriental, incluindo o arquipélago do Japão. A localização do arquipélago japonês, situado entre... Vocês viram a expressão do menino? Parece que o menino está cansado pelo professor, né? 3 placas tectônicas ajuda a explicar a frequência. Olha o ruído competitivo. O país oriental sofre abalos sísmicos e a magnitude... A história do Brasil por diversos fatores. O mais importante deles foi a violência com que o Estado esmagou esse movimento, que era feito por pessoas simples, sertanejos, descalços, pessoas sem recursos, que lutavam apenas para mudar a sua condição de vida. Esse movimento mostrava essas pessoas. Enfim, gente, bem gritante, né? A diferença entre a maneira inadequada e a adequada. A postura corporal,
toda a expressão corporal dele, facial, e aqui a lousa toda escrita, para depois começar a escrever, para depois começar a explicar a matéria, certo? E como eu falei, depois vocês podem assistir aos outros que são bem interessantes. Bom, então, resumindo, né, um pouco do que eu falei. Usar microfone, dentro da sala de aula, não grite com os alunos para chamá-los a atenção. Ao invés disso, quando você perdeu o controle da sala, tenta bater palma, ou bata na mesa, ou então você muda o seu tom de voz, não precisa falar mais alto, mas você fala de maneira grave, firme, silabado. Então, por exemplo, se você perdeu o controle e bateu na mesa ou bateu palma, eles não pararam de conversar, você pode falar: turma, por favor, olhem para mim. Então, isso é uma maneira de poupar sua voz e chamar a atenção deles, porque falando de maneira muito firme, eles vão ver que você realmente está muito bravo, né, com o comportamento deles. Ou então para totalmente de falar, deixa o seu silêncio e vê como eles reagem, tá bom? Mas cada professor costuma ter uma maneira de chamar a atenção, a maioria consegue, né? Pensar numa estratégia para fazer isso sem ter que gritar, tá bom? Eu tinha falado um pouco para intercalar, né? Aulas expositivas, leitura dividida, recurso audiovisual, grupos de discussão, para vocês não precisarem, para o professor não precisar falar o tempo todo, né? Mesmo porque os alunos ficam cansados. Então, a aula mais dinâmica vai fazer você poupar a sua voz, mas também vai ser mais interessante para os alunos. Aquela questão, quando estiver escrevendo no quadro, né? Evite falar olhando para a sala. Na verdade, o ideal é não falar quando você está virado para o quadro. Porque se você falar com máscara olhando para o quadro, eles praticamente não vão ouvir. E se você ficar virando e falando, isso vai causar tensão nessa região e o ideal não é você falar movimentando aqui o pescoço, tá? Porque isso vai causar um ajuste motor muito inadequado para você produzir a voz. Articule bem e com precisão, isso a gente já falou. Mantenha a respiração costo-diafragmática, que é expandir todo o abdômen, não só a parte superior, e respirar bastante para não ter que usar o ar de reserva nos pulmões, tá? Limpar o quadro negro com pano úmido, beber bastante água. E os professores de educação física devem executar ordens separadamente dos exercícios físicos, sobre aquilo que eu falei. Se você está fazendo um movimento físico, principalmente com mais esforço, você tem que evitar falar, porque senão a tensão vai desencadear a tensão no aparelho fonador e você pode, com o tempo, desenvolver patologias vocais, certo? A próxima palestra vai ser uma oficina em que eu vou falar bastante sobre aquecimento e desaquecimento vocal, exercícios que todos os profissionais podem fazer antes de usar a voz, e isso faz um diferencial incrível na saúde vocal, tá? Exercícios universais que todos podem fazer. E aí, então, na próxima palestra eu vou abordar isso e através, né, da prática aí desses exercícios, tá? Exercícios bem simples. E só para reforçar, né, como fonoaudióloga do CEREST, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional, né, sediado aqui em Bebedouro, e sendo o problema de voz compatível com ação compulsória, que deve ser notificada no SINAM, mas aqui no CEREST também estamos disponíveis para acompanhar, né, essas pessoas que desenvolvem problemas ocupacionais devido, quer dizer, que
desenvolvem doenças relacionadas ao uso em ambiente de trabalho. Então, a voz, o problema vocal é um deles. Então, mediante qualquer dúvida, se algum professor já desenvolveu algum problema de voz, entre em contato por esse telefone, e aí eu vou estar agendando uma entrevista e uma triagem para depois estar fazendo os encaminhamentos para o tratamento, tá bom? E se algum não sabe, se já tem o problema de voz e tem alguma dúvida, pode ligar aqui, a secretária vai anotar o nome e o telefone e eu vou entrar em contato para fazer o agendamento, tá? Até a próxima!